O aumento nos casos de dengue na capital tem preocupado as autoridades em saúde. Até o fim de junho, a capital registrou 285 casos de dengue. Hoje nós já estamos com 730, um aumento considerável de mais de 250%. O número é bem maior se comparado ao mesmo período do ano passado, quando houve um registro de 337. Mas a Unidade de Vigilância e Controle de Zoonoses, o VCZ, trabalha com a hipótese de que houve uma subnotificação de casos em 2020. Algumas pessoas podem ter adquirido a doença e não procurado os postos de saúde, não feito exames, e aí a gente pode ter tido essa subnotificação. Ainda assim, a gente acredita que o número está elevado para esse período, né, porque nós estamos no período de seca. E aí o que acontece é que nós precisamos fazer a vistoria dos nossos domicílios, que é onde tem 80% dos focos. Então, se nós não tivermos esse cuidado de não ter focos, automaticamente se tem a população maior de mosquitos e de doença. A Prefeitura desenvolve trabalhos de controle para evitar a proliferação do mosquito. O serviço de controle de epidemias, ele acontece continuamente no município, né? Nós temos as visitas dos agentes de endemias, que vão nos domicílios. Devido, né, à situação da pandemia, a gente não tem tido abertura para entrar em todos os domicílios, né? Algumas pessoas estão contaminadas, então nesses domicílios onde as pessoas estão contaminadas nós não podemos entrar. Mas o que acontece é que os agentes de endemias, eles vão até os domicílios, fazem as vistorias e fazem os tratamentos dos focos que não são passíveis de remoção. Então, piscinas, caixa d'água e outros locais, recipientes que aglomeram água, mas não podem ser removidos, ser descartados. E o que eles fazem, além disso, é orientar a população a remover todos os focos, né? Porque, como eu já falei, 80% dos focos estão nos domicílios. Então, é muito importante que a população tome essa responsabilidade de cuidar do seu imóvel, porque mesmo sendo pequenos recipientes, os mosquitos vão colocar os seus ovos ali e vão se reproduzir. Até uma tampinha de refrigerante é um foco. Segundo esse pediatra, o número de crianças que contraíram a dengue também vem aumentando expressivamente. O que a gente sabe é que do ano passado para cá, a gente teve um aumento considerável do número de crianças com dengue procurando o nosso serviço. E além de aumentar o número de crianças, também aumentou a gravidade do quadro. Então a gente está tendo dengue de vários grupos e chegando a ter dengue do grupo C e em alguns casos até do grupo D, que são os mais graves, os mais dramáticos. Eu acredito que com o efeito da pandemia as famílias ficaram um pouco mais... ficou um pouco mais difícil fazer a prevenção, diminuir a água parada e fazer a diminuição do nível de mosquitos. A forma de atendimento para esse público se difere dos adultos com relação às doses dos medicamentos, à hidratação e à atenção aos sinais de gravidade nas crianças. Diferente dos adultos, os pequenos não conseguem falar o que estão sentindo. Por isso, o pediatra tem a sensibilidade para identificar os sintomas. Nós, enquanto cidadãos, precisamos ter essa responsabilidade de cuidar do nosso ambiente e não deixar que tenha ali focos. E aí eu já posso introduzir, né, como que eu vou cuidar do meu ambiente, como que eu vou cuidar da minha casa. São detalhes. Por exemplo, você tem mais de um banheiro em casa e principalmente nesse período agora de férias, as pessoas viajam, vão acampar, enfim. E aí deixam a tampa do vaso levantada. Aquela água que fica no vaso sanitário ali pode ser um criadouro. Então, se você não está usando aquele banheiro, deixa a tampa sempre baixa, né? Não, se tiver água parada, limpa ou suja, ele vai se reproduzir. Um balde que fica com água ali por mais de 5, 7 dias, né? As calhas, às vezes a pessoa fala assim, mas nem está chovendo, mas você tem aquele derramamento de água ali num corredor, ali também ele pode. Ou mesmo lixo que às vezes fica no quintal, né? Então tudo isso deve ser removido e aqueles que não são passíveis de remoção, como as caixas d'água e as piscinas, a gente fala que tem que ser feita a remoção mecânica, que nada mais é do que lavar. Porque o mosquito ele vai colocar os ovos na parede do recipiente, né? Sempre ele não coloca os ovos na água, ele coloca na parede do recipiente. Então mesmo que você jogue a água fora, aqueles ovos vão permanecer ali naquele recipiente. E aí o que acontece? No momento que você coloca a água novamente, o mosquito retoma o ciclo. E aí isso é muito importante, principalmente porque quando nós terminarmos esse período de seca, né, que começarmos a chuva, os recipientes que tiverem ovos vão retomar e a gente vai ter uma grande população de mosquitos.